meu povo. E aí, povo de Deus, domingão, Curitiba, chovendo, para variar. Nós estamos aqui. Como vocês já sabem, nós temos um vídeo também no YouTube, um canal lá no YouTube, que a gente comenta, compartilha sobre os nossos vídeos, sobre coisas do dia a dia, sobre momentos que a gente tem, assim, que Deus ministra nos nossos corações. Então, se você puder, se inscreve lá no canal, o canal é Vanessa Armando, aí tem alguns vídeos lá já, né? E é isso. E hoje a palavra que a gente quer compartilhar com vocês é acerca de uma música, tá? Gente, eu tô nervosa. É minha primeira live. Eu não queria fazer live, eu não sou boa nisso. Nossa primeira live juntos. Mas eu acho que a gente tem que falar do amor de Deus, falar das coisas que Ele fez, né? E eu e o Bernardo somos provas vivas do amor de Deus, do cuidado, do carinho. Amém. E a gente quer passar isso aí para quem tiver a fim de ouvir, quer semear a palavra aí pelos quatro cantos da terra. Esse é o intuito, tá? Amém. Então assim, tá, gente? Eu não sou cantora, mas essa música, assim, ela falou muito ao meu coração. E eu quero compartilhar um pedacinho da minha história com vocês através desse louvor. Então assim, tá, gente? Amém? Vamos lá? Meu futuro é do tamanho que eu ver. Minha casa é fruto do amor de Deus. Minha força está em alegrar teu coração. O sonho vai além de onde alcançam minhas mãos. A esperança só morrerá se eu decidir não mais lutar. Só me basta confiar em quem jamais mudará. Jesus, minha grande sorte foi conhecer, desfrutar do teu amor. Sua grande aposta foi me amar. Acreditou em mim. Minha grande sorte foi conhecer, desfrutar do teu amor. Sua grande aposta foi me amar. Acreditou em mim. Acreditou em mim. Acreditou em mim. Acreditou em mim. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque um dia Ele acreditou em mim e por isso hoje eu tô aqui, eu e o Bernardo, né, Bernardo? Acreditou mesmo. Quando eu ouvi essa música, o Bernardo colocou um dia aqui pra ouvir. E essa música, assim, ela me trouxe toda uma retrospectiva de um caminho que eu passei para chegar até aqui. Um caminho cheio de altos e baixos, e só que me fez ser quem eu sou, me fez hoje entender sobre o maior amor do mundo, que é o amor de Deus acerca da minha vida. E aí, quando ele começou a cantar essa música e falando, né, cada frase da música representou algo muito forte para mim, porque eu entendo que mais do que nós termos fé em Deus, o legal é saber que Ele também tem fé na gente, Ele acredita, Ele confia,
Mesmo naqueles momentos em que a gente tá lá no chão, que a gente tá sujo, que a gente tá perdido, Ele confia na gente. E foi essa palavra que Ele falou, que Ele ministrou no meu coração quando eu ouvi essa música. E foi falando, né? Começa lá falando que o meu futuro, ele é do tamanho que eu creio. Que tamanho que você crê que é teu futuro, né? Nós somos limitados, muitas vezes a gente acha que não merece viver tais grandes coisas, acha que nunca vai alcançar, nunca vai chegar, e é mentira do diabo, é mentira para nos enganar, é mentira para fazer a gente parar. Então creia que o futuro é do tamanho que você crê, do tamanho que você enxergar. Esse é o futuro que Deus quer para você, porque somente Ele sabe dos planos que tem acerca de você e de mim, né? E depois ele fala na outra frase que a minha casa é fruto do amor de Deus. E eu gosto de falar, eu já falei em outros vídeos também que a gente fez, que hoje o meu relacionamento, a minha casa, né, a minha família, que é eu e o Bernardo, nós somos frutos do amor de Deus. O que eu vivo hoje em relação a relacionamento, a casamento, é algo que eu nunca imaginei que seria possível. E eu vejo que isso é fruto do amor de Deus. Coisas que só Deus sabia, que eu tinha até vergonha de falar, eu tinha vergonha de comentar, porque era tão meu, tão meu. E Deus me ouviu, e Deus me deu exatamente o companheiro que eu precisava. Companheiro amigo, companheiro fiel, um bom ouvinte, né? Então assim, Ele me completa, e hoje essa relação, esse relacionamento é fruto do amor de Deus. Um dia Ele falou assim pra mim, Bernardo, a gente conversando, como eu já falei, a gente conversa muito. A gente tem um relacionamento de muita parceria mesmo, a gente conversa demais, muita amizade. E um dia ele virou pra mim e falou assim: eu agradeço a Deus pela sua depressão. E foi tão forte que ele falou, porque eu parei pra pensar, né? Agradeço a Deus pela tua depressão. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? A gente começou a ver os caminhos que Deus usou para chegar até onde nós chegamos hoje. E a minha depressão foi um caminho usado por Deus. Em meio à depressão, Ele cuidou de mim, Deus cuidou de mim, né? Em cada momento, mesmo doente, mesmo frustrada, tomando medicamento, eu já contei isso algumas vezes, eu tomei remédios por 4 anos consecutivos na minha vida, antidepressivo, antipsicótico, estabilizador de humor e remédio para dormir. Era muito remédio e eu vivia dopada. E aí, numa dessas minhas loucuras, né, eu conheci o Bernardo. E estamos aqui hoje. Confesso para vocês que não foi fácil no começo, né? A gente tava falando... Foi bem complicado. A gente tava falando até ontem mesmo sobre isso, que não foi um começo fácil, um começo de conto de fadas, um começo que já deu de cara, já acertou, já deu tudo certo. Não foi. Teve muito acerto, muito arranjo, sabe? Muito ajuste, né? E até ele tava falando que assim, quando tanto eu quanto ele achava que não tinha nada para dar certo, né? Que um olhava assim pro outro, via o relacionamento, as brigas eram feias, eram brigas feias. E a gente achava que não ia ter jeito. E aí ontem mesmo ele falou. Cada um veio com a sua história, né? Ela veio com a história triste dela. Eu, apesar de estar no caminho, já na presença de Deus, eu também tinha as minhas confusões, né? Muitas vezes eu perguntava para Deus se eu tinha condições, né? De cuidar de uma pessoa que estava precisando de tanta atenção, tanto carinho, né? Eu me lembro que um dia pela manhã, minto, foi um dia num culto, eu senti uma convicção, uma impressão muito forte, Deus falando para mim. Eu coloquei ela do seu lado porque você tem condições. A resposta veio assim, depois de tantas perguntas, Deus me respondeu dizendo que Ele tinha colocado ela naquelas condições do meu lado, apesar de eu ser imperfeito,
porque realmente eu tinha estrutura para aquilo. E quando eu disse para ela que eu agradeço a Deus por causa da depressão dela, né, que é passado agora, graças a Deus, vamos deixar frisado isso, né? Eu quis dizer o seguinte, tem um provérbio que Deus fala muito comigo nesse provérbio, que em provérbio 27, capítulo 27, versículo 7, onde a palavra diz que para quem tem sede, até o amargo é doce. E eu sei das minhas limitações, eu sei que não sou o homem mais lindo do mundo, estou longe de ser rico, mas devido à sede que ela tinha, foi importante para ela se aproximar de mim. E às vezes, algumas situações que a gente passa na vida, a gente só passa, Deus só nos dá a oportunidade de viver porque um dia a gente teve sede. Aquela situação amarga, né? Aquela dificuldade nos aproximou de algo bom. E a gente jamais imaginaria que a gente ia ter a vida que a gente tem hoje. É verdade. E aí eu falo que, graças à minha loucura, né? Quando ele falou assim, por que você não larga tudo e vem pra Curitiba? Eu fiz. Larguei tudo que eu tinha lá. Nem sei se foi eu que falei. Eu sei que eu larguei tudo e vim com uma malinha nas costas, cheguei aqui e tô aqui até hoje, já são 5 anos, 3 anos de casado, né? 3 anos de casado. Vamos completar daqui um tempo. Então é isso, a minha casa hoje é fruto do amor de Deus, do carinho, do cuidado, né? Daquele pai que ama, daquele pai que cuida, daquele pai que concede os desejos mais íntimos do coração. Eu gosto de falar muito assim nos meus testemunhos, que eu acho que o meu testemunho é importante, porque eu vejo muita gente hoje com depressão, muita gente achando que a vida não tem mais saída, que não tem um motivo para viver, procurando em coisas, em pessoas, superar, né, encontrar uma felicidade. Todo mundo que está aqui nesse mundo busca ser feliz, né? A gente não pode ser hipócrita de achar que a gente vai viver aqui, não, só para sofrer, chorar. Não, todo mundo busca ser feliz. Só que muitas vezes a gente coloca essa felicidade em coisas ou em pessoas. E eu fiz isso também, né? Só que graças a Deus, porque um dia eu encontrei com ele e ele acreditou em mim. Então hoje eu sou uma pessoa liberta, sou liberta dos remédios, não tomo mais nada, nem para dormir, nada. E assim, todos os médicos que eu passei, importante falar isso, mas todos os médicos que eu passei falavam que o meu caso era um caso de que eu seria dependente de remédio para sempre, que eu jamais poderia deixar de tomar. Mas um dia o médico dos médicos falou que eu não precisava mais daquilo e me fez liberta, para honra e glória do nome dele. Então, essa música assim, né, se eu for falar tudo e do testemunho, de tudo que a música falou ao meu coração, a gente vai ficar aqui muito tempo. E sobre a minha força está em alegrar o teu coração, né? Eu gosto muito de falar nos meus testemunhos sobre o amor de pai. Eu era uma pessoa que eu buscava muito um pai. E na verdade, eu queria um pai físico, né? Eu fui órfã muito cedo, meu pai morreu, eu tinha 5 anos. E a referência mais forte que eu tinha dentro de casa era de pai, né? Porque eu fui criada com os meus avós paternos, que me criaram muito bem. Mas naquela época eu não entendia, né? Eu achava que me faltava um pai. E eu passei buscando esse pai ao longo da minha vida, colocando expectativas em pessoas, achando que eu podia encontrar alguém que suprisse essa necessidade que eu tinha de pai. E uma outra coisa muito forte que eu vivi com o Bernardo, que no início eu reclamava muito, né? Eu reclamava muito que tudo acontecia na minha vida porque eu não tinha um pai, nada dava certo na minha vida porque eu não tinha um pai. E aí um dia ele virou pra mim, eu creio que foi o Espírito Santo purinho ali na vida dele. Ele virou pra mim e falou assim: Vanessa, chega de reclamar, para de falar do teu pai, ele morreu, ele não tá mais aqui. Não adianta, tudo que você acha que poderia ser feito não tem mais como, porque não tem como voltar, né? A gente só tem como ir pra frente, mas voltar jamais. E ele falou assim: teu pai morreu. E aí ele falou assim: chega de reclamar. E falou assim pra mim, esta frase, que hoje é a frase da minha vida. Ele falou assim: Vanessa, deixa Deus ser o teu pai.
E, gente, de verdade, nesse dia, na hora que ele falou, no momento que ele falou, eu tive raiva dele. Eu já falei isso outras vezes. Eu tive raiva porque eu falei assim, ele não sabe do que eu tô falando, ele não tem ideia do que eu tô falando. Eu tô falando de um pai de verdade, um pai que é presente, um pai que toca, um pai que ouve, um pai que escuta, um pai que impõe limites, um pai que direciona, um pai que corrige, um pai que ama. Ele vem me falar para eu deixar Deus ser o meu pai. Só que na hora eu também não tive resposta para ele. Aí eu peguei e falei, só falei assim para ele, olhei para ele, pensei com raiva, né? Mas olhei para ele e falei assim, tá bom. Só que a partir daquele momento, mesmo o meu tá bom sendo só da boca para fora, realmente Deus começou a ser meu pai, a cuidar de mim e a suprir as necessidades que eu tinha. Uma delas é essa que a gente acabou de compartilhar com vocês, que é sobre o relacionamento, né? E outras tantas, muitas coisas que hoje eu tô sendo restituído, tanto eu quanto o Bernardo. E é muito legal, assim, essa presença forte, sabe, de Deus, do Deus Pai, do Deus Cuidador. É uma convicção tão forte, assim, eu tenho várias coisas, vários exemplos para comprovar como ele é presente, como ele se fez presente nessa situação minha da necessidade de um pai. Desde quando eu cheguei em Curitiba, desde o trabalho onde eu fui parar, até onde eu tô agora. Então sempre ele, sabe? Eu creio que aquela expectativa que eu colocava em pessoas e que nunca nada dava certo, que sempre todas as pessoas me frustravam, hoje eu vejo que era uma estratégia dele, porque ele queria que eu fosse dependente só dele, que a minha expectativa fosse só nele e que ele fosse o supridor das minhas necessidades. Então, enquanto eu continuasse colocando as minhas expectativas em pessoas, eu seria frustrado. E a partir do momento que eu deixei ele cuidar, que eu passei a entender ele como pai, ele passou a cuidar realmente, a direcionar, a impor limites, a cuidar, a amar e a conceder os desejos, os carinhos, né, pro meu coração, dentro das minhas necessidades. Então, assim, ter Deus como pai é perfeito. Esses dias eu conversando com ele, né, eu falei assim, Ber, eu sou muito chorona, né? E eu choro mesmo. Imagina. Eu choro muito, gente, assim, mas não é... Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, que luta, coitada, né? Ela, nossa, deve estar passando uma prova, tá sofrendo. E não é nada disso, eu choro de alegria, eu choro de gratidão, eu choro porque meu coração é muito grato por tudo que ele fez em mim, porque eu lembro muito bem onde eu estava, quem eu era, e eu sei muito bem o que ele fez, as mudanças que ele fez na minha vida para que hoje eu fosse quem eu sou. Não que eu sou melhor, mas hoje eu sou melhor como pessoa. Eu tenho uma paz dentro de mim, aquela paz que excede qualquer entendimento, aquela paz que só vem dele, que mesmo diante de dificuldades, porque se eu falar que eu não tenho dificuldades, que eu não tenho problemas, eu vou estar mentindo, eu tenho sim, mas ainda assim, em meio às circunstâncias, essa convicção, essa fé não muda, essa certeza de filha não muda, sabe? E aí eu falei esses dias pra ele, né? Eu falei, Ber, eu achei que com o passar do tempo, né, assim, caminhando com Jesus, com Deus, eu iria melhorar, eu ia parar de chorar, né? E eu tenho visto que eu só pioro, que agora eu vou orar e eu choro, eu vou louvar e eu choro. E aí eu falei pra ele, eu falei, eu acho que eu tô piorando. Ele riu, né? E aí depois lá comigo mesmo, ouvindo louvores, e veio a resposta no meu coração, né? Que é impossível você ter uma certeza, uma convicção de que um Deus que é todo poderoso, um Deus que é criador de todas as coisas, um Deus que, cara, ele é demais. E ele tá do seu lado ali ouvindo a tua oração, ouvindo o teu louvor, saber que você tá falando, ele tá ouvindo. Então assim, não tem como não se emocionar, não tem como não chorar na presença dele, sabe? Pela grandeza dele, né? Por tão gostoso que é estar perto dele. Então, eu não sei se um dia eu vou melhorar nessa parte, tá? Eu espero que não, porque é muito bom. Essa sensação de que ele tá perto, de que ele se faz presente, é maravilhosa, né? Então, espero que eu não melhore. O
Então tem a convicção, né? Além da sensação, a convicção de que Ele está perto. Mediante isso, eu queria também, em cima do que a Vanessa falou, né? Do diagnóstico que ela recebeu do médico, dizendo que ela ia tomar remédio para sempre, que não tinha saída, não teria saída, né? Talvez você que nos ouve aqui nesse momento, você recebeu um diagnóstico da vida, né? De repente você, esposa, recebeu um diagnóstico negativo do seu esposo, do seu filho, filho do pai, do patrão, do pastor, da mãe, né? Do pai. Eu, por exemplo, qualquer hora eu vou contar também um pouquinho da minha história. Eu recebia constantes diagnósticos do meu pai dizendo que eu não ia passar de um chinelo havaiana nos pés. Muitas vezes ele me disse isso, né? Depois de uma boa surra, ele dizia que eu não ia passar de um chinelo havaiana nos pés, e hoje eu já uso tênis. Quer dizer, é só por isso, né? Brincando aqui um pouco, mas só por isso já a profecia dos meus pais caiu por terra, né? E de repente você recebeu aí, hoje mesmo, até ontem, essa semana, você recebeu um diagnóstico aí das circunstâncias da vida, de que você é o momento que você está vivendo. E na verdade ninguém é o momento que está vivendo. Porque os nossos melhores dias estão, como diz na palavra, né, em Isaías, o Senhor dizendo que bem sei eu os planos que tem acerca de você, né, um plano de bem, né, para Jeremias, né, para vos dar um futuro brilhante, um futuro de paz, um futuro abençoado na sua área financeira, na sua área conjugal, no relacionamento com seus filhos, né, no seu trabalho com pessoas, no seu ministério, na igreja, na sua vida emocional, espiritual. Então, lembre-se, a sua vida não é esse momento que você está vivendo. É só um momento difícil. Vai passar. Amém. Porque os planos de Deus são perfeitos para a sua vida. E você, essa semana, vocês, né? Aliás, pessoal, pode escrevendo aí, tá? Já a gente vai para vocês aí perguntar alguma coisa. Vai falando oi, olá e tal. Vai dando um salve. E, então, queremos deixar essa palavra para vocês, né? Não importa o diagnóstico que você recebeu, né? A notícia ruim que você recebeu, né? A palavra diz que o justo, ele não teme as más notícias. Confie na palavra do Deus Todo-Poderoso que diz que o seu futuro é brilhante. Creia nisso. Amém. Amém? É isso mesmo. Eu acho que o momento... eu creio que viver com Deus, né, essa parte é muito forte, de saber que mais do que a gente confiar em Deus, Ele confia na gente, independente Amém. das circunstâncias, né? Então, quando eu falei isso no começo, porque eu lembro de mim lá atrás, sabe? Eu lembro de mim quando a minha mãe foi embora, né? Órfã com 2 anos e meio, quer dizer, abandonada com 2 anos e meio, aí órfã com 5, aí, né, toda um medo enorme, colocando expectativas em pessoas, um medo gigante de ser mãe, porque eu tinha sido abandonada, então eu achava que eu jamais pudesse ser boa mãe, porque eu achava que eu não tinha dentro de mim o amor que meu filho ia precisar. Então, assim, eu tinha muitos traumas, eu carregava eu estava presa a muitas correntes. E aí eu vejo assim, sabe, hoje eu vejo, né? Naquela época eu não via, mas eu vejo desde aquele tempo em que eu me formei, que eu passei a ser professora. Minha avó lembra de mim, né, brincando de escolinha desde pequena, corrigindo cadernos, livros, brincando, eu tinha lousa, essas coisas. Que bonitinho. E eu fui professora por 13 anos, trabalhei com adolescentes, eu dava conselhos, eu ia na casa, eu ia buscar, eu ia conversar. E então, assim, hoje, olhando para trás e vendo toda essa trajetória, eu vejo que Deus já estava cuidando de mim, Ele já estava formatando o meu caminho. Então eu vejo que mesmo diante da depressão, que daí quando eu me entreguei de vez mesmo, que eu queria morrer, que eu achava que minha vida não tinha sentido, não tinha mais jeito, quando o diabo tentou contra a minha vida, me fazendo tomar quase um vidro inteiro de remédio e não aconteceu nada comigo,
nenhuma dor de cabeça, nem nada. Então eu vejo em tudo isso hoje, olhando para trás, o cuidado de Deus na minha vida desde aquela época, sem que eu tivesse consciência, porque eu não estava buscando Deus, de verdade, eu não estava buscando por Ele. Só que Ele já tinha um plano na minha vida, e mesmo diante a todas as cabeçadas que eu dei, mesmo diante a todos os tropeços que eu cometi, as pedras que eu tropecei, Ele ainda estava confiando em mim. Então mesmo quando eu fui abandonada, Ele estava confiando em mim. Quando eu fui rejeitada, Ele estava confiando em mim. Quando eu me frustrei colocando expectativas em pessoas, Deus estava confiando em mim. Quando eu engravidei e tive medo porque eu achei que eu não ia amar meu filho, Deus estava confiando em mim. Quando eu estava lá na escola, conversando com jovens e adolescentes, toda por dentro, toda despedaçada, mas eu estava dando conselhos, eu estava cuidando deles, era Deus através de mim, mesmo sem eu querer, sabe? Então assim, não desista. Eu lembro de mim, não era cristã, mas eu sempre gostei muito dos louvores, já contei isso várias vezes, e eu ouvia muito louvor, eu chorava, eu me quebrantava, eu cantava, tanto que mesmo depois que eu já conheci Jesus, comecei a caminhar com Ele, eu achava que eu não sabia orar, porque eu não sabia falar. Então os louvores, as músicas, para mim era uma forma de falar com Deus, que era falar aquilo que eu estava sentindo, porque eu não sabia falar. Então assim, desde aquela época, então quando eu tava lá chorando, me quebrantando na presença de Deus, sem estar procurando por Ele, Ele tava ali comigo, Ele tava cuidando, e Ele confiava em mim pelo propósito e o plano que Ele tinha na minha vida. Então assim, o que eu deixo para vocês hoje, a palavra que eu deixo hoje para vocês é que assim, viver com Deus, ter um propósito de vida, não é a partir do momento que você aceita Jesus, não é a partir do momento que você vai lá e se batiza, não. Deus te elegeu nele antes da consumação dos séculos, você foi eleito desde o ventre da tua mãe. Então assim, Ele tem um plano para você, independente se você já aceitou Ele. Mas assim, se você não aceitou, corre para aceitar, porque sem Ele é impossível viver nesse mundo, é impossível olhar as coisas ao redor, as circunstâncias e não se entristecer, porque é só Ele que dá força, é só Ele que nos ajuda, que nos faz perseverar, que nos faz ir adiante. Então, meu irmão, qual seja a sua dificuldade, qual seja a sua limitação, qual seja a frustração, a palavra hoje pro meu coração e pro seu: Deus acredita em você, Ele acredita em você. Não importa se você foi rejeitado, Ele te escolheu, é Ele que te escolheu. Não importam as pessoas, não importa a circunstância. Não tem pai, você tem o melhor pai do mundo, aquele que tem o maior amor do mundo. Ele é o teu pai, Ele é o meu pai. Aleluia. É Ele que coloca amor onde não tem amor. É Ele que vai à frente, é Ele que vai abrindo caminhos, é Ele que vai abrindo portas. Ele é fiel. As palavras que Ele falou sobre você não vão te cair por terra, porque as palavras dele são fiéis. Os planos dele não pode ser frustrado. Aquilo que Ele falou sobre você vai acontecer, vai prevalecer, porque Ele é poderoso para cumprir. Aleluia, meu amado. Corre para esse Deus, se achega a esse Deus, fica perto desse Deus, porque é somente Ele que pode nos ajudar a superar. Desfrutar é estar perto, não é só conhecer, tem que desfrutar de tudo que Ele tem para te dar.
aí pro coração de vocês. Deus acredita em você. Os planos e aquilo que Ele falou não pode ser frustrado. Em nome de Jesus. Um abraço aqui, ó, pessoal. O Fabiano Garcia, Michele, vem pra cá, Michele. Verdade, Michele, vem passear. Rafael, grande homem de Deus, baterista top. Rafael Monteiro. Em breve nos veremos, viu, Rafa? Amém. Quem mais aqui? Fabiano Souza. Tem uma galerinha aqui, ó. A Grazi também. Grazi, Luciana Martins. Beijão a todos. Alessandra Moraes. Pessoal, valeu. Obrigada, por gente. estar aqui com a gente, tá? E vamos falar do amor de Deus, vamos falar das coisas que Ele fez, vamos falar do quanto Ele é maravilhoso, do quanto Ele pode mudar a nossa vida, transformar, trazer paz onde não tinha paz, onde éramos, impacientes, ansiosos. A gente tem que falar desse amor, porque às vezes algo que está afligindo o nosso coração ou já afligiu, é o mesmo que está afligindo o coração do nosso irmão que está do nosso lado. E a gente tem medo de abrir a boca e de falar e de compartilhar. Então vamos falar aos quatro cantos dessa terra sobre o amor de Jesus, sobre o que Ele é capaz, para abençoar outras pessoas aí, em nome de Jesus. Valeu, gente. Beijo, gente. Fiquem com Deus Deus. abençoe, uma Ó, boa eu já semana pedi pra vocês. desculpa Ótima aí. semana. Já pedi desculpa aí, gente. Foi minha primeira live. Eu fico nervosa, me atrapalho com as palavras. Mas vai lá no nosso canal. Vai lá no nosso canal, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, compartilhe as nossas mensagens, deem opiniões, veem o que vocês acham lá. Se quiser nos seguir também no Instagram, Varmando, tá? @Varmando é o Instagram dela. E o meu é Bernardo Abreu Singer. Amém, pessoal. Valeu, Fiquem gente. com Deus, tá? Fiquem na paz. Beijo. Beijão.